Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Que Pira é Essa, o podcast que busca descomplicar os dilemas da vida adulta e transformá-los em conversas cheias de reflexão. Então eu estou aqui para te provar que a vida adulta não é só responsabilidades, não é só essa coisa chata de correr atrás de cumprir obrigações, é muito além disso e que se você pensa demais, se preocupa demais, meu amor, você não está sozinho, você não está sozinha. Eu tenho certeza que a maioria das piras que habitam na sua cabeça, habitam também na cabeça da maioria das pessoas, se não na minha também. Então venha de peito aberto para esse papo e vamos sentir aqui um colinho, um abraço apertado que por vezes no cotidiano do adulto nos falta. E para hoje, para o papo de hoje, eu resolvi não roteirizar nada. Resolvi só falar mesmo a respeito de um assunto que vem passando na minha cabeça com uma certa frequência, até pelo que eu me deparo na clínica com os meus pacientes, que é a velha questão da autenticidade. Como ser autêntico? Que parece que agora, de repente, eu preciso ser autêntico. Como assim? Passei a vida tentando ser algo que eu não sou e de repente eu tenho que ser eu mesmo? E como que faz isso agora? Como que eu recalculo essa rota? Eu sei que não é um trabalho tão fácil assim e sei que é angustiante. Eu acredito que, inclusive, não tenha uma pessoa que não caiu na armadilha de tentar ser o que os outros gostariam que ela fosse e agora se vê perdida na hora de tentar se reconectar com quem ela realmente é. A gente passa a vida tentando atender às expectativas, às necessidades dos outros. A gente acreditou desde muito cedo que o nosso valor está totalmente atrelado à utilidade, ao nosso trabalho, à nossa produtividade, ao que a gente pode desempenhar e entregar para o outro, para a sociedade como um todo. Pouco a gente ouviu falar sobre o nosso valor atrelado ao que nós entregamos para nós mesmos. E agora existe um discurso totalmente voltado para o lucro e ainda a questão da utilidade, trazendo esse papo da autenticidade como um pilar que talvez gere uma identificação e gere uma conexão muito forte. O problema desse discurso é que ele começou a transformar a autenticidade, que deveria ser algo instintivo, em obrigação. Parece que agora nós somos obrigados a ser nós mesmos. Para lucrar, para vender, para se posicionar, para ter credibilidade, para se diferenciar no mercado. E virou um porre, então, ser a gente mesmo, porque tudo que é obrigação fica entediante, fica amassante e nos faz, de alguma forma, desconectar do propósito. Tudo o que a gente consegue, de fato, engajar, fazer com gosto, com prazer, está ligado ao que, de fato, a gente acredita, está ligado a algum propósito que nós temos conosco. E quando se torna obrigação, eu estou, na verdade, me direcionando mais para o que o outro está pregando sobre mim. E pode perceber, a mesma pessoa que fala sobre o ser autêntico é a pessoa que vai dar regras de como fazer isso. E ser autêntico não tem regras. É você poder se conectar com o que realmente você acredita. Tá, legal, Aline, isso é uma coisa que eu já parei para pensar, mas como que eu faço esse caminho? Não é tão simples assim. Você precisa praticar o autoconhecimento, entender o que realmente é importante para você. Algo que eu fiz comigo. Eu, desde quando escolhi a psicologia, carrego muito uma cobrança de me encaixar no estereótipo de psicóloga. Sim, eu nunca me encaixei certinho no estereótipo de psicóloga que era muito reforçado quando eu me formei. Inclusive, eu ouvia isso de várias pessoas, pessoas próximas e até mesmo desconhecidos, que eu não tinha cara de psicóloga. Então eu entendi que eu deveria ter cara de psicóloga, para que a partir disso eu conseguisse de fato ser uma profissional. Olha que loucura! Eu deixei de lado o meu conhecimento, o que me motivou a cursar a psicologia e então exercer essa profissão. Eu deixei totalmente isso de lado para poder vestir um personagem que as pessoas acreditassem que cabia em mim. Eu não preciso dizer que isso me rendeu um grande conflito com a psicologia. Eu comecei a pensar se realmente a psicologia era para mim.
Mesmo assim eu segui, porque lá no fundo tinha algo que me motivava, tinha um propósito pelo qual eu escolhi a minha profissão. E no meio do caminho eu fui entendendo quem eu sou como psicóloga e que realmente não tem nada a ver com o que gostariam que eu fosse. Mas que estava tudo bem, porque de alguma forma eu ia ser recompensada por estar trabalhando, por estar atendendo de uma maneira que é coerente dentro do que eu acredito e dentro do que eu consigo entregar. Mas para isso eu precisei me abdicar um pouco das cobranças externas. Então, toda vez que alguém vinha falar para mim que eu não estava no estereótipo, que eu não tinha cara de psicóloga, que eu não tinha jeito de psicóloga, eu perguntava para essa pessoa: "Mas como que é para você uma figura de psicólogo? Como que você acha que eu deveria ser?" O fato de eu não ser exatamente do jeito que você está imaginando te causa alguma coisa? Isso eu não fazia para o outro, eu fazia exatamente para que eu pudesse entender na prática que aquilo que aquela pessoa estava falando direcionado a mim, falava muito mais sobre ela e não sobre mim. Porque muitas vezes a gente simplesmente ouve aquilo que o outro nos diz, carrega no coração e vai embora e leva aquilo na nossa mochilinha que já está transbordando de crenças e de coisas que a gente carrega desde que a gente chegou nesse mundo, né. E aí vai ficando cada vez mais pesado de carregar, começa a dar dor nas costas, a gente começa a ficar exausto cada vez mais. Então eu falei: "Opa, espera aí, antes de você colocar essa bagagem na mochila que eu tô carregando aqui, meu amor, você vai me explicar o porquê que você tá querendo botar, entendeu? Por que você tá querendo colocar na minha mochila aqui? Então me explica". E aí a partir disso eu ia entendendo: "Não, espera, essa pessoa, ela conheceu uma psicóloga que tinha essa imagem e ficou fixada na memória dela, então ela não consegue se abrir para enxergar outras possibilidades. Isso é uma limitação que esta pessoa tem. Eu não posso me limitar a partir disso, porque quando eu simplesmente ouço o discurso dela, eu falo: "Ah, então tá bom. Então eu vou começar a ser exatamente do jeitinho que essa outra psicóloga que foi para você e que deixou essa imagem na sua cabeça foi, eu vou ser exatamente igual a ela". Eu me limito. E eu não consigo sustentar esse lugar por muito tempo. Eu posso até sustentar por um tempinho, mas eu não consigo ficar por muito tempo nesta posição, porque começa a desgastar. Não dá pra gente deixar de lado quem nós realmente somos em troca de um personagem. Não dá pra gente trocar a nossa história de vida, a nossa história completa por uma cena. Tudo que nós somos hoje acompanham experiências, crenças, histórias, vivências, coisas que só cada um de nós viveu. Não tem como a gente tentar agora esquecer tudo isso, anular tudo isso e se colocar numa caixinha para mostrar mais credibilidade? Para deixar o outro mais satisfeito? Para deixar o outro mais seguro? O que eu vou ganhar com isso no final das contas? Tem tantos relacionamentos por aí que a gente vê que a pessoa diz que ela fez de tudo, que ela abdicou da vida dela, que nossa, mas que ela deixou de fazer isso, de fazer aquilo e no final das contas não valeu de nada, que ela foi deixada, que ele foi deixado, que o relacionamento não foi pra frente, que não deu certo. Pois é, nenhuma relação, nada, nenhum trabalho, nenhuma relação amorosa, nenhuma amizade, nada se sustenta em um personagem. As coisas se sustentam por uma identificação emocional. Você pode perceber, as pessoas mais próximas a você, pensa aí em 2, 3 pessoas que você fala: "Nossa, essa daqui eu amo, essa eu conto todas as minhas coisas, eu confio de olhos fechados". Pensa nessas pessoas. Agora pensa em um defeito dessas pessoas. Tenta também pensar qual foi o momento que você olhou para essa pessoa e você falou: "Nossa, eu posso confiar nela. Ela me passa confiança, ela me passa credibilidade, eu sei que eu posso contar com ela", ou com ele, enfim. Eu tenho certeza
que foi no momento mais vulnerável. E eu tenho certeza que dessas pessoas você consegue também falar qual é o defeito delas. Porque a identificação, ela não vem de onde mora a perfeição, que está estritamente ligado com o personagem. Toda vez que a gente busca vestir um personagem, a gente está buscando uma perfeição aos olhos dos outros. E não aos nossos olhos, né? Que a gente nunca tá satisfeito, essa é a grande verdade. Mas a gente busca atender todas as expectativas, todos os requisitos das outras pessoas, mesmo que eles não tenham sido ditos de forma tão clara, mas a gente imagina e a gente tenta cumprir tabela. E na verdade, aquilo não vai sustentar uma identificação por muito tempo. Porque o que sustenta a identificação e traz realmente uma relação saudável, independente da configuração dessa relação, é exatamente uma conexão emocional que não é explicada pelo externo. E isso esse exercício, né, de pensar nessas pessoas é exatamente para você perceber que da mesma maneira que você tanto admira e confia em pessoas vulneráveis, em pessoas imperfeitas, você dentro das suas imperfeições também pode ser aceito e pode ser aceita, amado e amada por diversas outras pessoas. Quanto mais gente imperfeita na nossa vida, mais feliz nós seremos. Porque mais nós teremos para ensinar, mais nós teremos para aprender, mais a gente tem para trocar. Ninguém quer trocar algo, uma vulnerabilidade, compartilhar uma fraqueza com alguém perfeito. Porque a gente sabe que uma pessoa perfeita talvez não tenha passado pelas dores que eu passei, não sofre as inseguranças que eu sofro, não passa pelos medos que eu sofro, ele é intacto, ele é invicto. Então, eu não consigo me conectar totalmente com essa pessoa. A autenticidade mora exatamente nisso, de eu entender a minha imperfeição. De eu entender que tá tudo bem eu não preencher os requisitos da galera. Porque eu realmente não conheço quais são esses requisitos. As pessoas, elas esperam de mim aquilo que faz parte da experiência de vida delas. Mas eu não conhecia a experiência de vida por completo dessas pessoas, então não tem como eu ocupar esse lugar. Não tem como eu vestir uma roupa que não me serve e que as pessoas estão tentando me colocar a todo custo. Então, talvez eu tenha feito uma viagem aqui. Mas a questão principal é: olhe para as comparações que existem ao seu redor. Onde você mais se compara? Por que você mais se compara? O que você está buscando quando você tenta vestir essa roupa? Quando você tenta se forçar a ocupar esse lugar que não é seu? Porque se você tenta vestir uma roupa que não te cabe, meu amor, não vai cair bem, não vai ficar legal. Vai ficar sobrando, ou vai ficar muito apertada, vai te machucar. Não vai ficar legal, não força a barra. Tenho certeza que você já teve que enfrentar barras muito pesadas para chegar até aqui. Aí agora que você chegou até aqui, que você pode desfrutar desse mérito maravilhoso, você vai tentar se forçar de novo a ser alguém que você não é? Isso eu tô falando pra você, mas serve pra mim também, tá? Então, é um papo que eu tô falando e eu tô refletindo também comigo. Porque o ser totalmente autêntico é um grande desafio. A gente pode se autoconhecer, a gente pode estudar sobre comportamento humano, a gente pode se especializar, mas sempre vai ser desafiador. Por mais que a gente tenha uma autoestima em dia, por mais que a gente se ame, em alguma medida vai ser desafiador. Não tem esse papo de que me conheci meu bem, agora eu estou totalmente plena. Isso não existe, a plenitude não existe. A gente sempre vai viver desconfortos em ter que ser a gente mesmo. Mas também existe um enorme desconforto em não ser nós mesmos. E eu preciso entender qual o desconforto que eu quero peitar na minha vida e que vai valer mais a pena. Então, tenta pensar quais as comparações, o que te impede de ser você mesmo, quais são os seus medos, o que está te travando. Se você entende que a rede social ou que algum ambiente, algum círculo social esteja reforçando essas comparações para você, talvez seja interessante você dosar um pouco mais a sua presença nesses ambientes para se conectar um pouco mais com você.
através de leituras, através de uma espiritualidade, através de contato com a natureza, através de momentos com pessoas que são importantes para você, através da ousadia de tentar um projeto que você estava aí matutando na sua cabeça há muito tempo e não teve coragem de colocar em prática, como eu, com esse podcast, que eu comecei a pensar nele em 2019, tô colocando em 2025, vai vendo. Demorei muito tempo, por conta de todas essas barreiras que eu tive que ir quebrando ao longo do caminho. Então, o autoconhecimento ajuda? Sem dúvida, mas para alcançarmos totalmente a nossa autenticidade, a gente precisa também, na prática, começar a olhar para a toxicidade que existe na minha vida hoje. Como que isso me impacta? Então, para além do momento de terapia, o que eu tô levando, o que eu tô fazendo com o que eu aprendo sobre mim, com relação aos ambientes que eu frequento, com relação às pessoas com quem eu me relaciono? Pensa nisso. Pensa nisso. E semana que vem a gente tem mais um episódio para continuarmos essa sequência de reflexões a respeito desses dilemas cotidianos. Muito bom estar com você aqui. Espero ter feito sentido para você esse papo. Deixe o seu comentário, não deixe de se inscrever para você ter acesso aos próximos vídeos, aos próximos papos. E toda semana eu espero te rever. Um grande beijo e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau!